Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bernardo, sou piloto de avião e professor, e bora para mais uma questão da banca de piloto privado da ANAC. A questão diz o seguinte: as condições meteorológicas ideais para o maior rendimento de um aerofólio são: opção A, ar frio e úmido; opção B, ar frio e seco; opção C, ar quente e seco; e opção D, ar quente e úmido. Para a gente entender essa questão, eu acho que é importante a gente entender dois conceitos. Primeiro, a fórmula da sustentação é muito importante que a gente entenda, mesmo que a gente não precise gravar para as provas, né, de piloto privado e comercial, mas tem alguns conceitos ali que são muito importantes. Um desses conceitos é a presença da densidade do ar. E a densidade do ar está diretamente interligado com a quantidade de umidade e com a temperatura daquela massa de ar da atmosfera que a gente está estudando. Então vocês já devem saber que quanto mais quente uma determinada massa de ar, a nossa atmosfera, mais dispersas estão as moléculas e menor a pressão vai ser. E a pressão está muito interligada também com a densidade. Então, menor a densidade vai ser. E vice-versa. Quanto menor a temperatura, mais próximas as moléculas estão, maior a pressão daquela massa de ar e, consequentemente, maior a densidade. A gente sabe que para a gente ter um aerofólio funcionando, a gente precisa de ar, né? A gente precisa de moléculas de ar. E quando a gente tem uma pressão maior, significa que a gente tem mais moléculas de ar, então a gente vai gerar mais sustentação. O cenário ideal em relação à temperatura é a gente ter a temperatura mais baixa, porque a pressão vai estar maior e o ar vai estar mais denso, ou seja, a gente vai gerar mais sustentação. Agora, em relação à umidade, vou explicar a forma técnica e depois vou falar um exemplo que eu gravei para vocês gravarem também, que é mais fácil. Para a gente entender de forma técnica, a gente precisa entender o peso molar das moléculas de água e de ar. A molécula de água ela tem 18 gramas por mol e a molécula de ar ela tem 29 gramas por mol. Ou seja, quando a atmosfera tem mais água, está mais úmida, a gente tem um menor peso da molécula de água e, no caso, a pressão vai estar menor. A gente vai ter como se fosse menos ar. Não sei se pode falar menos ar, mas pelo menos o peso ali da atmosfera, comparando a molécula de água com a de ar, vai ser menor. Ou seja, a pressão vai estar menor e a gente vai ter menos molécula para gerar sustentação. Então, o ar mais úmido, ele é menos denso e o ar menos úmido é mais denso. Então, a gente quer sempre uma atmosfera com a temperatura mais baixa e com menos umidade. E a forma para vocês gravarem, que é uma forma que eu fiz na minha cabeça, é que avião não é barco. Se o avião gostasse de voar com mais água, seria um barco, não um avião. Então, o avião gosta de um ar mais seco e não um ar mais úmido. Voltando à nossa questão, a resposta certa é a opção B. Pessoal, para fazer essa questão, eu utilizei o aplicativo do Aeroprovas e eu tenho um cupom lá de 20% de desconto no primeiro mês, que é o cupom Professor20. Baixem o aplicativo Aeroprova para a preparação de vocês para a banca e me falem o que vocês acharam depois. É um aplicativo muito bom para quem quer se preparar bem para a banca da ANAC. Se você gostou, deixa um like, compartilha com alguém que você acha que vai gostar, comenta aqui o que você achou e comenta a resposta, caso você já soubesse ou se você não sabia. E você me encontra em todas as redes sociais como Professor nas Alturas.